conferência dividida em duas sessões. A primeira sessão é o impacto da Lei 7 de 2021 no regime contraordenacional fiscal, que será assinado pelo orador José Miguel Taborda, mestre em Direito Criminal, doutorando em Direito, advogado. A segunda sessão, que terá início às 18 horas, será presidida pelo Sr. Pedro Marinho Falcão, que trará as novas medidas de reforço das garantias dos contribuintes no âmbito da Lei 7 de 2021. O Dr. Pedro Marinho Falcão, subejamente conhecido, é mestre em Direito, advogado especialista em Direito Fiscal, docente universitário. Queria dar uma nota a todos e, antes de começar, também felicitar os nossos clientes que nos estão a ver, além de estarem-nos a ver do continente de Braga, cá para baixo, para centro e sul do país. Queria dar um beijo especial para as nossas ilhas, de Ponta Delgada e do Funchal, os nossos clientes que nos estão a assistir. Um bem-ajam, bem-vindos a mais uma sessão que de certeza que vos vai preencher, encher de conhecimento e de sabedoria que o escritório do Dr. Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão e Associados nos tem brindado ao longo destes anos que a Debates e Discursos tem a sua empresa. Sejam todos muito bem-vindos. Queria-vos dizer que as apresentações que os oradores trazem, eu nem sei muito bem, mas presumo que sim, que trazem algumas apresentações, serão facultados amanhã a todos, bem como o respectivo vídeo, e qualquer questão que queiram colocar só ao fim da intervenção dos nossos formadores. Sejam todos muito bem-vindos. A Debates e Discursos deseja uma belíssima tarde com a nossa companhia, dando as boas-vindas ao Dr. José Miguel Taborda, como já vos disse, é mestre em Direito Criminal. Ainda não fizemos nada em Direito Criminal, só estou um dia destes, quem sabe. Doutorando em Direito, advogado. Doutor, muito obrigada por estar com a Debates e Discursos connosco, muito bem-vindo. Tenho a palavra, doutor, por favor, e muito obrigada. Muito obrigado eu pela apresentação que foi feita. Quanto às questões de penal veremos, sendo certo que o que nos traz hoje aqui, ainda que indiretamente, acaba por bater um bocadinho no direito penal. Ora, imagino que toda a gente consiga ouvir bem e vou agora começar a partilha de tela. E, ora, conseguem ver? Sim, doutor, sim. Perfeito, muito bem. Então, muito obrigada. Comecemos. Ora, o que me traz cá hoje, de facto, é o impacto da Lei 7 de 2021 no regime contraordenacional fiscal ou tributário. Impacto esse que, aviso-vos já, que, então um bocado de spoiler, que não é um impacto particularmente relevante nem amplo. Nesse aspecto, a minha missão hoje é partilhar convosco alguma da desilusão que eu senti quando li e analisei estas alterações essas que também só entrarão em vigor no dia 1 de janeiro de 2022, portanto até lá ainda têm muito tempo para analisar com calma, ler e rever esta alteração, esta lei. Isto dito, os temas que nos trazem cá hoje dividem-se em 4 pilares fundamentais, portanto, a questão premial da atenuação da redução da coima, as novas possibilidades de dispensa, o regime do recurso e, finalmente, a questão da caução. Como verão, há aqui alguma batota da minha parte, porque estes 4 pilares depois vão acabar por se subdividir e vamos acabar por falar de mais coisas, e também o que ficar mais no ar e menos concretizado poderá, e espero que o seja, debatido em sede de debate. Ora, começando então. Com uma breve revisão das soluções premiais atualmente em vigor, e entendam que quando eu falar no regime anterior, refiro-me ao regime que está atualmente em vigor, até porque este novo só entra em vigor, como disse, em 2022. Isto dito, atualmente nós temos o quê? Temos a dispensa da coima, que se encontra no artigo 32º e passará a figurar no artigo 29º. Temos o direito à redução das coimas, mas não é do que um pedido antecipado de pagamento que leva a uma redução percentual das coimas.
e que se encontra no artigo 29º e passará a figurar no 30º, e temos finalmente a atenuação especial da coima, que apresenta um regime especial face àquele outro da atenuação especial da pena previsto no Código Penal, e que a jurisprudência já nos veio dizer que pode ser aplicável em alguns ramos do direito contra-ordem nacional, não é aqui o caso até por causa de legislação especial, mas deixa nota que pode ser aplicado, entre outros, no direito contra-ordem nacional ambiental. A atenuação especial manter-se-á no artigo 32 do REGIT. Todos os artigos que eu citar serão do REGIT. Ora, vejamos então a grande alteração promovida pela Lei 7/2021 e que se prende com a autonomização sistemática do Instituto da Dispensa das Coimas. Ora, anteriormente, ou melhor, atualmente, nós temos como pressupostos fundamentais da aplicação da dispensa a prática da infração não ocasionar prejuízo efetivo à receita tributária, encontrar-se regularizada a falta cometida e a falta revelar um diminuto grau de culpa. Com a alteração prevista, deixará de se aplicar a coima quando o contribuinte infrator, nos últimos 5 anos, não tenha sido condenado por decisão transitada em julgada, seja num processo de contra-ordem nacional ou crime relacionado com infrações tributárias, tenha beneficiado da dispensa ou da redução do pagamento da coima, mantendo-se 2 daqueles pressupostos originais. O que é que isto quer dizer? Que é retirado o pressuposto da falta de revelar um diminuto grau de culpa. Também tenho de ser honesto. Estes 2 primeiros pressupostos, ou seja, o ser condenado e não ter beneficiado dos outros mecanismos premiais, já existem. O problema é que atualmente a dispensa da coima não está congregada num único artigo. E é exatamente nestas 2 condições que me parece que a alteração mais relevante acontece. Porquê? Porque atualmente estes pressupostos dão direito a que a entidade administrativa possa ou não desaplicar a coima. O português agora mudará e ficará não pode ser aplicado em vez de poderá não ser aplicado. Ou seja, há aqui um comando perante a entidade administrativa e também os tribunais. Isto parece-me de longe a melhor decisão e a favor do contribuinte. Quanto aos restantes, mantêm-se. Acho, no entanto, que retirar o pressuposto da falta revelar um diminuto grau de culpa vai aliciar a que seja aplicada mais vezes a dispensa de coima, porque retira o ónus das entidades administrativas ter de justificar, concretizar, ou seja, de fundamentar o porquê da aplicação da dispensa de coimas, e que atualmente esta aplicação poderia eventualmente passar por uma fundamentação em torno do elemento da culpa, um elemento que já por si é difícil de concretizar, e sendo certo que, como saberão, ou se não sabem ficam com a nota, em termos do elemento subjetivo, as decisões das entidades administrativas não são particularmente felizes, no sentido em que muitas vezes não tratam com a atenção devida que o elemento subjetivo do ilícito contra o nacional merece, relegando a uma mera referência, por exemplo, de que os atos, as condutas terão sido praticadas com negligência leve, não aprofundando muito mais além disto. O que é que isto quer dizer? Na prática, provavelmente vai ser mais vezes aplicada a dispensa de coimas, até porque a sua fundamentação ficou de sobremaneira simplificada. Já de um ponto de vista de quem gosta do direito e de quem estuda o direito, parece-me que é um passo no caminho errado, no sentido de simplificar o trabalho de densificação das decisões das entidades administrativas. Ainda no que concerne a este artigo. A lei agora diz-nos quais são as situações nas quais se verifica sempre um prejuízo efetivo, ou seja, situações essas nas quais fica desde logo arredada a possibilidade da dispensa da aplicação da pena, da coima. E essas situações são quando a infração se prende com a falta de entrega do tributo, sendo que a miúdo esta falta de entrega será equiparada ao atraso na entrega do tributo. Ora, quer isto dizer, em bom rigor, que esta alteração legislativa, que recordo só entra em vigor em 2022, mais não fez do que verter em lei aquilo que a jurisprudência quase unanimemente tem vindo a dizer. E, portanto, nesse aspecto não me parece uma alteração particularmente útil, bem pelo contrário, parecendo que não, retira-nos algum poder argumentativo nesta sede.
aqui tomei a liberdade, ou melhor, não vou estar a ler estas decisões, estes acórdãos. Aliás, o que me interessa aqui única e exclusivamente é passar-vos a ideia de que esta questão do prejuízo efetivo não é novo, e tanto não é novo que temos aí um acórdão de 2013, ambos os acórdãos foram preferidos pelo STA, e como podem ver, coloquei na grito a palavra juros. Depois também, afinal, poderemos discutir esta questão dos juros, se ou não a melhor opção, até porque é certo que quando o contribuinte não entrega o tributo, de facto já há um conjunto de mecanismos punitivos previstos, aos quais se somam os juros, sendo certo que mesmo que pague o tributo, ou seja, entregue o tributo que está em falta e pague os juros, a entidade administrativa, neste caso a autoridade tributária, vai no sentido que existe mesmo assim prejuízo efetivo. Outra nota que vos deixo quanto ao prejuízo efetivo é que me parece que perniciosamente funciona como uma presunção iure et iure, no sentido em que confesso que nunca vi uma decisão na qual uma entidade administrativa ou até os tribunais densificassem de que medida é que determinada conduta levou a um prejuízo efetivo da autoridade tributária, ou seja, é um princípio que se aplica sem qualquer lei e que arreda desde logo a aplicação de um mecanismo tão importante, ou melhor, de um instituto tão importante como a dispensa da aplicação da conduta. Continuando nos novos artigos, o que se retira daqui, como aliás já aflorei na análise que fiz do anterior, é que há aqui uma primazia das alterações estéticas, ou seja, de um conjunto de alterações que na prática não trazem nada de novo, ou se trazem não é particularmente relevante, principalmente para a posição do contribuinte infrator. Nesse aspecto, temos aqui 2 artigos, os quais não têm alterações de monta. Deixo, no entanto, algumas notas relativamente ao artigo 30º, que se prende com a redução da coima. Ora, atualmente, o que se prevê é que os contribuintes infratores poderão ter acesso ou direito à redução da coima se pedirem o seu pagamento antecipado nos 30 dias posteriores ao vencimento da obrigação e desde que não tenha sido levantado o auto. Ora, isto acaba por transformar todo este instituto numa espécie de roleta, porque podemos ter um contribuinte que pede o pagamento antecipado no 5º dia posterior ao vencimento e consegue, que faz exatamente o mesmo pedido na mesma altura e não consegue porque o auto, entretanto, foi levantado no 2º dia posterior ao vencimento. Ora, parece-me que uma interpretação de boa-fé destes artigos imporia à autoridade tributária que apenas levantasse o auto decorridos 30 dias desde a infração. Nesse sentido, parece-me que temos aqui outra alteração a favor do contribuinte. Confesso e já antevejo que não haverá muitas mais, a favor do contribuinte na medida em que será ditado um novo artigo que é o 28º-A, que prevê exatamente isso, ou seja, quando a autoridade tributária denotar uma infração tributária, notificará o arguido, ou seja, o contribuinte infrator, para este querendo deitar mão do direito à redução da coima. Ora, isto parece-me francamente uma solução justa, muito mais clara e transparente, retirando-se então a ália que existe atualmente na utilização deste instituto. Aliás, para que percebam, já tive situações de clientes que conseguiram com mais de 10 dias desde o vencimento da obrigação e tive outros em que o auto foi levantado literalmente no dia seguinte ao vencimento da obrigação. E, portanto, deitar ou não mão deste instrumento ficava, e pelo menos atualmente encontra-se, dependente do maior ou menor expediente da autoridade tributária e também da diligência com que determinado serviço das finanças trata um autocontrole nacional. Quanto ao artigo 31º, não há aqui grande alteração. Temos o aditamento no sentido em que a correção da liquidação agora passa a ser aplicável às regularizações parciais em sede de inspeção tributária. E assiste-se também ao alargamento do prazo para o pagamento da coima, ou seja, a partir do momento em que o contribuinte infrator pede o pagamento antecipado, antigamente tinha 15 dias para pagar, agora passam a 30 dias. Como veremos, esta ideia dos 30 dias acaba por ser preponderante em toda esta alteração.
Ora, o artigo 32 contempla, atualmente e contemplará também, para futuro, a atenuação especial da coima. E as alterações neste artigo não me parecem particularmente felizes, nem justas para o contribuinte infrator, sendo que, em grande parte, limitam-se a consagrar em lei o óbvio. Ora, começamos pela limitação da aplicação deste instituto. De acordo com a alteração, a atenuação especial da coima poderá, a partir de 2022, ser requerida no prazo em que o contribuinte infrator tem para apresentar a sua defesa. Ora, isto reduz de sobremaneira o prazo atual, ainda que o prazo atual levante sérias dúvidas. Porquê? Segundo o artigo, nos termos em que se encontra redigido, verificando-se determinados pressupostos, ou seja, o reconhecimento da infração e a sua regularização, o arguido tem o poder de requerer a atenuação especial da coima, segundo a lei atual, até à decisão do processo. Bom, os nossos tribunais têm entendido, de acordo com uma argumentação que não percebo, ou seja, materialmente não percebo, formalmente sim, até porque o argumento é francamente simples, tem entendido que este processo entende-se com a prolação da decisão de condenação, ou seja, com a finalização, ou pelo menos perante um dos atos finais, da fase administrativa do procedimento contra a ordem nacional. O argumento é simples, é que com a decisão de aplicação da coima, o contribuinte infrator, o arguido, passa a conhecer exatamente aquilo que é acusado e condenado, bem assim os meios que tem ao seu dispor. Bom, a partir do momento em que se começam a limitar os meios, claro que é mais fácil para ele aprender. Quantos menos tiver, mais fácil percebe a sua situação. O que é que isto quer dizer? Não só a situação atual não é feliz porque o processo, estou em crer que uma interpretação mais feliz e mais justa seria até ao final do processo judicial, ou seja, quando a decisão se tornasse definitiva, o que não é o caso, os nossos tribunais não têm ido nesse sentido. Contudo, agora o legislador vem diminuir ainda mais este prazo, dizendo que a atenuação especial apenas pode ser pedida no prazo para a apresentação de defesa. O prazo esse que, por norma, é um prazo mais reduzido que o do recurso e que os clientes não costumam estar assessorados logo nesta primeira fase. Isto para dizer que houve aqui uma interpretação mais restritiva da lei, ou pelo menos da lei não, mas da jurisprudência, e deveria, aliás, ter-se ido no sentido exatamente contrário, ou seja, de que os contribuintes podiam deitar mão da atenuação especial da coima até ao final do processo, e não só no prazo para a apresentação da defesa. Quanto à consagração do óbvio, chama a atenção que foi aditada ao artigo 32 a possibilidade de ser aplicada aos arguidos em procedimento contra a ordem nacional a sanção da demoestação. Ora, sejamos francos, a jurisprudência em larga medida já adotava e já aceitava esta decisão, o que não deixa de ser engraçado, porque se num primeiro ponto, quanto à dispensa, retiramos o ónus da justificação em torno do elemento subjetivo da culpa, a culpa aqui ganha novo palco e, portanto, a sanção da demoestação dar-se-á num juízo de culpa diminuída e, portanto, vamos ver como é que isso na prática será densificado pelas entidades administrativas. Não obstante esta questão da admoestação ser particularmente pacífica na nossa jurisprudência, chama a atenção para esta decisão que recebi no ano 2019, portanto não foi assim há tanto tempo, melhor dizendo, na qual a admoestação foi liminarmente excluída por parte do Serviço de Finanças, claro que em sede de recurso voltamos a esta temática, com base na posição defendida pelo professor Germano Marques da Silva, neste compêndio que aqui apresento e cuja leitura aconselho vivamente, no qual refere que tem algumas dúvidas que se aplique a sanção da admoestação ao regite. Parece-me que esta posição do professor Germano Marques da Silva, mais que tudo, é um ponto de partida para uma discussão teórica e não propriamente uma posição escrita em pedra. Contudo, não é assim tão raro encontrarmos decisões iguais às que eu aqui projeto. O que não deixa de ser um tanto ao quanto surreal, até porque esta unanimidade ou esta aceitação por parte da jurisprudência na aplicação da admoestação como
rapidamente vos poderei mostrar, não é assim tão recente. Ou seja, trago aqui os 2 exemplos, 2 acórdãos, ambos do STA, ambos foi aplicada a amoestação em 2010, ou seja, quando foi preferida aquela decisão do Serviço de Finanças, pelo menos já tinham decorrido 9 anos desde a aprovação daquela decisão e uma mais recente, 2019. Portanto, esta questão da amoestação parece-me por demais pacificada, salvo algumas decisões infelizes da autoridade tributária. Não obstante, e se este mecanismo tornado lei servir para acabar com estas decisões, não direi no curto prazo, mas a longo prazo, então, tanto melhor. Não obstante, não me parece que de facto fosse a alteração que urgia fazer. Entretanto, encontramos o curioso artigo 32º-A. E o 32º-A começa com a definição de regularização da situação tributária. Eu confesso que não sabia que isso era um problema. Ou seja, a regularização da situação tributária é exatamente isso. É a sanação da obrigação que não foi cumprida e que deu origem ao procedimento de controle nacional. De alguma forma, o legislador entendeu que isto era um problema e que carecia de um artigo autónomo e, portanto, cá está, no 32º. Este artigo tem outra particularidade interessante, que se prende com a regularização parcial ou a falta total de regularização da situação tributária. Quanto à falta, o que este artigo nos diz é que, caso o arguido ou contribuinte faltoso não tenha capacidade para regularizar a situação tributária, não é por isso que deixa de ter direito a gozar seja da dispensa da coima, seja da atenuação especial, sem limites. O que me parece, francamente, uma solução justa. O que não me parece tão justo é que, caso haja uma regularização parcial, seja ela de montante for, a atenuação especial, em vez de ser de 50%, que é a regra, passa a 40%. Ou seja, a prática o ditará, mas da forma como isto está feito, podemos ter uma situação caricata de alguém que não tem meios para regularizar a sua situação e vê a atenuação especial da coima aplicada em pleno, e outra pessoa que é capaz de regularizar parcialmente uma parte pequenina da coima, porque a lei também não estabelece limites nem máximos, e é-lhe aplicada apenas 40% da atenuação especial. Não sei até que ponto é que isto não é um convite a tentativas de fraude à lei, mas veremos. Os artigos 79, 80, 83 e 84, aquilo que há a reter principalmente é o alargamento do prazo do recurso, que passa de 20 dias para 30 dias, o que não deixa de ser engraçado, porque atualmente o prazo do recurso de impugnação judicial é um prazo que se conta em dias úteis em virtude dos normativos que aí refiro, nomeadamente por referência ao RGCO. O que quer dizer que, a partir de 2022, a menos que haja alguma alteração legislativa até lá, vamos ter um super prazo de 30 dias úteis para apresentar um recurso de impugnação judicial, o que é absolutamente monumental. De um ponto de vista prático é ótimo, agora de um ponto de vista de política legislativa, não sei até que ponto, ou pelo menos que razões é que levaram a tomar esta decisão. Sei isso sim que houve alguma alteração nos prazos no que se reporta ao CPPT, mas essa alteração não se reporta ao RGCO. Ora, deixo duas notas finais e que, se assim entenderem, podemos falar um bocadinho mais na discussão, que é a manutenção do regime da prestação, ou seja, da prestação de garantias, nos termos em que está. Estou em crer que o legislador podia e devia ter dado aqui um bocadinho a mão aos contribuintes faltosos, no sentido em que pelo menos amenizar o sistema da caução, isto porque o recurso de impugnação judicial, se não for acompanhado da prestação de garantias, levará a que o recurso tenha apenas efeito devolutivo. Ora, isto não veda o acesso aos tribunais, mas torna-o muito mais oneroso. E se a ideia era de facto ajudar os contribuintes, simplificar e facilitar nos casos contra-ordens nacionais, podia e devia ter havido uma intervenção aqui. E, finalmente, deixo-vos com a nota da manutenção formal dos procedimentos contra-ordenacionais a peso de ouro. Isto prende-se com a questão das contra-ordenações sediadas na transposição de portagens sem pagar. Ora, dir-me-ão, pois, mas isso não tem muito a ver com o que estamos aqui a discutir. Bom, sim e não. Sim, de facto, materialmente não tem, mas não porque
o racional é o mesmo, ou seja, se temos aqui um conjunto de alterações sediadas em correntes jurisprudenciais maioritárias que se tornaram lei, não vejo porque é que o legislador não aproveitou e tornou em lei uma corrente jurisprudencial no sentido em que uma pessoa que tenha vários processos contraordenacionais desta índole apresenta um único recurso, pagando assim uma única taxa de justiça. Caso contrário, poderemos ter situações nas quais, por vezes, o contribuinte paga mais para ir a jogo do que propriamente para salvaguardar. Ora, com isto termino e agradeço a vossa atenção. Dr. José Taborda, muito obrigada pela precisa e compreensível para mim, por exemplo, que sou uma leiga nestas temáticas do fiscal. Pergunto aos nossos participantes se querem colocar alguma questão, levantem a mão, para ser mais direto até com o formador, se assim o entenderem. Façam um favor, está aberto. Ninguém? Não, no momento ninguém me diz. A mensagem foi transmitida com grande clareza e que não há dúvidas. Bom, também, se houver alguma dúvida, tinha o meu e-mail, ou se for necessário eu envio-vos o meu e-mail e podem Sim. colocar qualquer dúvida por aí, estejam perfeitamente à vontade. Exato. Muito obrigada, Soutor. Vamos lá, mais uma vez, mais pela última vez, vamos perguntar ou levantar a mão. Ou levantar a mão não significa que apareça a cara, até porque eu pergunto se querem que o faça por uma questão de proteção de dados. Ou pode ser só colocar verbalmente a questão. Ora, temos aqui, não me parece, tenho aqui a dizer que é muito esclarecedor, que está a ser muito esclarecedor. Boa tarde a todos. Não, muito esclarecedor, muito esclarecedor. Portanto, ó Soutor, tem sido muito esclarecedor e, portanto, as questões. De qualquer forma, eu vou deixar, no final, quando for o envio das apresentações, deixo o respectivo e-mail do Soutor e faço chegar a todos os participantes, se entenderem por conveniente. Temos uma... Não, parecia-me que estavam a levantar a mão, mas não. De qualquer maneira, agradeço de coração a sua participação. Muito obrigada, Soutor, e espero revê-lo mais vezes. Muito obrigada. Agora vamos passar à segunda sessão da nossa conferência. A segunda sessão é sobre as novas medidas de reforço das garantias dos contribuintes no âmbito da Lei 7 de 2021. Temos connosco o prazer, a honra, o privilégio de estar o Dr. Pedro Marinho Falcão, que tem uma agenda tão ocupada e que me deu esse prazer, esse privilégio de estar aqui connosco. O Soutor é mestre em Direito, é advogado especialista em Direito Fiscal e é docente universitário. Soutor, seja muito bem-vindo, muito obrigada, é sempre um gosto tê-lo connosco e dou-lhe a palavra, por favor. Muito obrigada. Faça favor, tem a palavra. Obrigado, doutora Cláudia, pelas suas amáveis palavras, a que já nos habituou. Decidi aceitar este repto de debates e discursos porque me pareceu interessante, no fundo, debater algumas ideias sobre questões que respeitam as alterações legislativas decorrentes da legislação Covid e, especialmente, das alterações que vieram a ser introduzidas pela Lei 7/2021, que era já uma promessa antiga deste Governo, e que visam, por um lado, como veremos, promover a simplificação administrativa e, por outro, introduzir, ao que parece, algumas garantias no domínio do sistema tributário. Preparei, à semelhança do meu colega que me precedeu, uma apresentação sobre esta matéria e que justamente contempla Perfeito.
E que justamente contempla as alterações introduzidas pela Lei 7/2021 e algumas alterações que vieram a ser introduzidas no quadro da legislação Covid. E comecemos justamente pelas alterações do Decreto-Lei 6/2021 de 15 de janeiro, que são, no domínio da execução fiscal, alterações que me parecem relevantes do ponto de vista prático e que, como veremos, têm suscitado alguma aplicação no domínio da sua execução, principalmente porque têm uma relação direta com o exercício e o desempenho da atividade económica e temos vindo a sentir no terreno algumas dificuldades do ponto de vista dos operadores na interpretação que não é ou que não está em sintonia com aquilo que a autoridade tributária tem vindo a entender sobre a aplicação da lei. Curiosamente, já no domínio da primeira vaga da pandemia, concretamente em março de 2020, tivemos uma alteração, que foi uma alteração cirúrgica e limitada no tempo relativamente à matéria da execução fiscal, que vigorou até junho de 2020, entretanto as execuções retomaram a sua marcha e o Governo sentiu necessidade de, nesta terceira vaga da pandemia, regressar ao tema da suspensão das execuções fiscais e nessa matéria introduziu no Decreto-Lei 6/2021 um conjunto de medidas temporárias. Medidas que promovem a suspensão das execuções durante o período que se iniciou em 1 de janeiro e terminará em 31 de março de 2021. E abrange, por um lado, a suspensão das execuções que estavam em curso, a suspensão das execuções que em condições normais, perante o incumprimento do contribuinte, viriam a ser instauradas neste período e abrange igualmente as execuções relativamente quer aos tributos, quer às dívidas, à segurança social e bem assim as execuções para cobranças de dívidas por outras entidades, aqui se incluindo, por exemplo, as dívidas relativas às portagens das autoestradas. E no domínio desta legislação, o que é que de novo nos traz o legislador? Proíbe que a autoridade tributária promova a constituição de garantias para a cobrança de créditos fiscais ou de outra natureza, nomeadamente hipotecas ou penhoras, e bem assim proíbe que a autoridade tributária promova a compensação de créditos. Por outro lado, e porque as execuções ficam automaticamente suspensas, significa que por inerência ficam proibidas as diligências de penhoras, impõe-se a anulação das vendas que em execução estivessem em curso e porque esta medida tem um fortíssimo impacto do ponto de vista económico, determina-se a possibilidade dos contribuintes autossuspenderem os planos prestacionais, ou seja, suspenderem o pagamento das dívidas que estivessem a ser cumpridas em planos prestacionais decorrentes de decisões anteriores. O propósito foi naturalmente aliviar a tesouraria das empresas, foi altamente prejudicada pelo confinamento decretado principalmente na área do retalho e nessa medida o alívio da tesouraria teria como pressuposto e tem a possibilidade do contribuinte, por sua iniciativa e sem necessidade de qualquer autorização por parte da autoridade tributária, promover a suspensão dos planos prestacionais. Sejam os planos prestacionais no quadro das execuções instauradas pela autoridade tributária, sejam os planos prestacionais que tenham sido instaurados em execuções promovidas pela Segurança Social e ainda com uma novidade, com uma particularidade relativamente ao sistema anterior. É que agora é possível também a suspensão dos planos prestacionais por dívidas à Segurança Social fora do âmbito dos processos executivos. Ou seja, naquelas situações em que o contribuinte, antes da execução instaurada pela Segurança Social, tenha estabelecido um plano prestacional, também aqui, como anunciava, é possível ao contribuinte
suspender o pagamento. E ao suspender o pagamento, isto significa que não são devidos, não há custos adicionais pelo não pagamento das prestações que se vencessem durante os períodos de janeiro, fevereiro e março de 2021, o que significa que na prática estas 3 prestações que não venham a ser pagas irão acrescer ao plano que tinha sido previamente aprovado. E esta legislação trouxe-nos ainda uma regra que é absolutamente fundamental para os contribuintes que, perante as autoridades bancárias e bem assim, perante as ajudas que vieram a ser introduzidas no Sistema Nacional para o apoio à retoma da atividade económica, a questão da regularização da situação tributária. E o que nos diz, a este propósito, o Decreto-Lei 6E/2021. Diz-nos, como de resto aparece agora na projeção, que estamos a falar na projeção literal da norma jurídica, no período em que vigorar a suspensão é aplicável o disposto no artigo 177-A do Código de Processo e de Procedimento Tributário. Esta norma é uma norma muito relevante, volto a repetir, na medida em que os operadores económicos necessitam de demonstrar, por exemplo, quando pretendem obter linhas de crédito, quando pretendem renovar linhas de crédito perante as autoridades bancárias, quando pretendem aceder à moratória, quando pretendem obter apoios, por exemplo, no pagamento das rendas no quadro, daquilo que é o conjunto de regras que estão atualmente disponíveis para o apoio da retoma à atividade económica, necessitam de demonstrar que têm a situação contributiva regularizada. E por essa razão é que o nosso legislador, no Decreto-Lei 6E/2021, teve necessidade de literalmente afirmar que no período em que vigorar a suspensão é aplicável o disposto no artigo 177-A do CPPT. E o que é que nos diz de útil este diploma relativamente à matéria da regularização tributária? Diz o artigo 177-A que o contribuinte terá a situação fiscal regularizada se, hipótese 1, tiver um plano de pagamento prestacional com garantia constituída ou estiver situação fiscal nos termos do artigo 169 do Código de Prestação de Garantia. É esta, digamos, de uma forma sintética, a regra que flui do artigo 177-A do Código de Processo Tributário, que prevê que a administração tributária regularizada se verificarem, entre outras, estas 2 condições: plano prestacional com garantia constituída ou então execução suspensa com pendência de impugnação ou. Se o Decreto-Lei 6E/2021 manda aplicar no período da suspensão o regime do artigo 177-A do Código de Processo Tributário, então temos que considerar que o contribuinte tem naturalmente sua situação fiscal regularizada se verificarem 2 hipóteses. Plano prestacional, ainda que o contribuinte tenha decidido autossuspender o pagamento das prestações deste período, ou então tiver deduzido impugnação judicial. Mas como a administração tributária não pode impor, muito menos promover a realização de penhoras, teremos que concluir que, harmonizando o regime, o contribuinte terá a sua situação tributária com plano prestacional ou impugnação prestado garantia. Eu chamo, todavia, a atenção que esta é a interpretação que eu perfilho relativamente à harmonização do regime 177-A, mas faço uma chamada de atenção, e por isso é que o slide é extraordinariamente e atipicamente
nos aparece em cor vermelha, chama a atenção de que a administração tributária não tem esta interpretação. A administração tributária ignora o chamamento do artigo 177A, que é feito pelo Decreto-Lei 6E/2021, e exige que o contribuinte se lhe ateste a regularização tributária, preste garantia se deduzir impugnação judicial ou se apresentar da execução um pedido de plano prestacional. Ou seja, a autoridade tributária pura e simplesmente ignora os efeitos emergentes do regime da suspensão das execuções, a autoridade tributária ignora o quadro da suspensão da execução e tem vindo, na prática, a entender que só atesta a regularização da situação tributária se o contribuinte tiver um plano prestacional aprovado com prestação de garantia voluntária ou estiver pendente uma reclamação ou impugnação também com apresentação de uma garantia. Ou seja, ao arrepio daquilo que foi o propósito do legislador, foi naturalmente não sacrificar os contribuintes, os perdões económicos, por via das regras do confinamento e, portanto, libertar-lhe desta canga que é a obrigação de prestação de garantia. Ao arrepio dizia, deste propósito, a nossa administração tributária tem vindo a entender que só lhe é possível emitir uma certidão comprovativa da regularização da situação tributária se o contribuinte, no domínio do plano prestacional ou no domínio de uma impugnação ou reclamação, apresentar voluntariamente uma garantia que, no fundo, vá pôr cobro àquilo que é o valor do imposto a pagar. Ora, esta lógica da autoridade tributária subverte, esta interpretação da autoridade tributária subverte a lógica do espírito do Decreto-Lei 6E/2021, que, como há pouco explicava, não teve outro propósito que não que os contribuintes, tanto o próprio Estado, demonstrassem que tinham a situação tributária, a situação contributiva regularizada, ainda que não tivessem prestado garantia. Que contribuintes com impugnações ou reclamações pendentes, mas que não têm apresentado voluntariamente a sua garantia, não conseguem obter um documento, não conseguem obter uma certidão de que têm a situação tributária regularizada e, portanto, a dívida aparece ainda absolutamente espelhada nesse documento, e estão impedidos de obter os apoios financeiros que o Estado disponibiliza, que normalmente têm como pressuposto fazer a demonstração de que o contribuinte tem a situação contributiva regularizada. E eu chamo a atenção para todos os participantes que me estão a ouvir, de que os contribuintes devem, perante uma situação desta natureza, litigar com a autoridade tributária, porque de facto isto subverte a lógica e o espírito do legislador. Passando agora para as novidades introduzidas pela Lei 7/2021, que recentemente foi publicada, abordarei as novas medidas do reforço e das garantias dos contribuintes, que basicamente se subdividem em 3 temas. Por um lado, as medidas de simplificação administrativa; por outro lado, as medidas atinentes às garantias dos contribuintes; e terceira nota para o novo regime fiscal da responsabilidade dos contabilistas certificadas. Do ponto de vista das medidas de simplificação administrativa, tive o cuidado de eleger em cada um dos quadros aquelas que, do ponto de vista prático, me pareciam as mais importantes. No que respeita, dizia, às medidas de simplificação administrativa, começo por identificar as obrigações acessórias do contribuinte, que resultam de uma cirúrgica alteração ao artigo 31 da Lei Geral Tributária.
E em que medida é que foi redesenhado a arquitetura deste artigo 31? É que a administração fiscal, ou melhor, a lei, determinou, por via desta alteração legislativa, a ampliação das obrigações acessórias do contribuinte com a introdução na letra da lei do advérbio desigradamente. Porque o artigo 31 da Lei Geral Tributária identificava de forma taxativa e literal o conjunto das obrigações acessórias do sujeito passivo, que são aquelas que visam possibilitar o apuramento da obrigação tributária, e introduziu o advérbio designadamente com o propósito de atribuir à autoridade tributária uma maior discricionariedade para solicitar documentos ou esclarecimentos no âmbito do dever de colaboração a que o contribuinte está sujeito nos termos do artigo 59 da Lei Geral Tributária. É uma medida de simplificação de acordo, mas na lógica da relação entre a administração e o contribuinte, que por via dela passa a estar sujeito a um leque mais alargado de obrigações que sobre si incidem e que, em caso de incumprimento, podem gerar a aplicação de uma coima por violação do dever de colaboração. Por outro lado, foram simplificadas também as regras relativas e ampliadas as regras relativas à obrigação de comunicação de informações bancárias à autoridade tributária. Como sabemos, a matéria do sigilo bancário é uma matéria altamente sensível, a matéria relativamente ao resguardo dos contribuintes no que respeita aos seus movimentos bancários é uma matéria altamente sensível e, nessa medida, o anterior artigo 63A, que impunha a obrigação de comunicação do valor dos fluxos de pagamentos com cartões de crédito ou débito pelas entidades financeiras à autoridade tributária, estava limitada aos sujeitos passivos que oferecem rendimentos exclusivamente da categoria B e, bem assim, às sociedades ou sujeitos passivos que estivessem sujeitos às regras do Código do IRC. O que é que a lei agora veio a alterar? É que cai esta limitação fronteiriça relativamente aos contribuintes que estão sujeitos à comunicação das informações bancárias e, portanto, as instituições passam a ter que comunicar à autoridade tributária todos os movimentos efetuados por cartões de crédito ou débito, independentemente de ser um contribuinte pessoa coletiva ou pessoa singular, e sendo pessoa singular, ser um contribuinte da categoria A, da categoria B, da categoria E, da categoria F, ou seja, deixa de ser relevante para o limite da obrigação de comunicação do perfil e da categoria dos rendimentos obtidos pelo contribuinte e, nessa medida, as instituições financeiras passam a ter que comunicar à autoridade tributária os movimentos efetuados por qualquer sujeito passivo, independentemente de ser uma pessoa singular ou coletiva, e sendo singular, como dizia, independentemente da tipologia dos rendimentos que são oferidos. Qual é o objetivo desta facilitação, a que de uma forma cândida se chama simplificação administrativa? É naturalmente aumentar o nível de controle sobre os rendimentos oferidos pelo contribuinte, na medida em que a autoridade tributária passa a partir de agora, e no universo alargado a todos os contribuintes, passa a ter a possibilidade de controlar através de 3 pilares. Passa a poder controlar o valor dos rendimentos que o contribuinte declara através da sua modelo 3, estou especificamente a falar dos contribuintes de pessoas singulares, conjugar os rendimentos que o contribuinte ofere e declara para efeitos de tributação em IRS com aquilo que gasta, através do programa e-fatura, onde se identifica o valor dos consumos efetuados nos diversos quadrantes ao longo do período financeiro, e agora
reconcilia para o universo de todos os contribuintes, como há pouco explicava, com os fluxos financeiros decorrentes da utilização dos cartões de crédito ou dos cartões de débito. E neste tríplice controle, a autoridade tributária vai conseguir basicamente saber quanto é que o contribuinte declarou, o que já sabia, qual foi o valor que afetou ao consumo, o que já sabia através do programa e-fatura, mas para aqueles contribuintes que fazem consumos sem pedir o número de contribuinte e, portanto, sem comunicar o valor dos consumos na sua base de dados através do programa e-fatura, passa agora a fazer o controle através do fluxo dos cartões de crédito, ou se quiserem, da utilização dos cartões bancários, quer a crédito, quer a débito. E, portanto, a autoridade tributária tem hoje ao seu dispor um manancial de informação que consegue, no fundo, saber se aquilo que o contribuinte gasta e que lhe é dado a conhecer pela informação financeira e pelo programa e-fatura é ou não é conciliável com aquilo que o contribuinte declara. E como sabemos, se houver uma discrepância entre aquilo que o contribuinte declara para efeitos de tributação com aquilo que gasta, podem estar criadas condições para, das duas uma, ou se iniciar uma ação inspectiva para tentar perceber como é que o contribuinte declara menos do que aquilo que gasta, ou então, se forem valores exuberantes, para que a administração tributária possa vir a aplicar as regras atinentes às manifestações de fortuna que estão previstas, como sabemos, nos artigos 87 e 89A da Lei Geral Tributária. E com esta informação, a administração fiscal vai reconciliar em simultâneo o valor dos ganhamentos sujeitos à tributação com os consumos cuja informação lhe é dada através do programa e-fatura e para aqueles contribuintes que fazem consumos sem indicar o seu número de contribuinte, que lhes é dado através dos fluxos emergentes da utilização dos cartões bancários, quer a crédito, quer a débito. E, portanto, esta alteração legislativa é uma alteração claramente cirúrgica, visa aperfeiçoar o sistema de controle e atribuir às autoridades bancárias, às autoridades tributárias, o maior nível de informação para validar as declarações apresentadas pelo contribuinte, que, em caso de assimetria entre o que declara e o que gasta, provavelmente dará origem a uma inspeção tributária ou à aplicação, como dizia, das regras relativas às manifestações de fortuna. Importante, mas neste caso a favor do contribuinte, é a alteração do artigo 68A da Lei Geral Tributária. Eu diria que é uma boa medida para os contribuintes, é uma má medida para os advogados. Até agora, a autoridade tributária, mesmo perdendo sistematicamente os processos em tribunal, vinha mantendo uma espécie de teimosia nas decisões que tomava relativamente a um conjunto de matérias que eram recorrentes nas inspeções tributárias e, apesar de frequentemente, e diria até repetidamente, perder os processos em tribunal, a autoridade tributária persistia em perseguir determinado entendimento e tributar os contribuintes com base num entendimento que os nossos tribunais, por diversas vezes, já tinha declarado que era ilegal. Ora, de facto, isto obrigava a um esforço tremendo dos contribuintes que, perante uma liquidação da autoridade tributária, tinham que naturalmente discutir a questão, não por via da reclamação graciosa, porque já se antevia qual a decisão a proferir, mas por via da impugnação judicial, uma vez que o mecanismo judicial era o único apto a corrigir as liquidações por via de uma decisão que nos tribunais já estava sedimentada no sentido favorável ao contribuinte, mas que, do ponto de vista da autoridade tributária, era teimosamente repetida nas diversas inspeções efetuadas ao contribuinte. O que é que de positivo trouxe a alteração do artigo 68A? A obrigação, por parte da autoridade tributária, de promover a revisão das orientações genéricas, como sabemos, são obrigatórias para todos aqueles que se insiram dentro da escala hierárquica da autoridade tributária. E, portanto, os inspectores, por via de uma orientação genérica, são obrigados a introduzir e a perfilhar o seu entendimento e, nessa matéria, são obrigados a seguir
aquilo que os seus superiores hierárquicos determinam sobre determinado assunto. E em que condições é que a autoridade tributária deve agora rever as orientações genéricas? Sempre se verifique uma de 3 hipóteses. Primeiro, sempre que versem sobre matéria já apreciada em decisão sumária por um tribunal superior, e o Código de Processo Civil especifica as situações em que um tribunal pode decidir através de decisão sumária, e a decisão sumária é tomada por referência a uma jurisprudência que esteja consolidada sobre determinada matéria. Hipótese 2, deve rever sempre que exista um acórdão de uniformização de jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo, ou sempre que existam 5 decisões transitadas em julgado de tribunais superiores no mesmo sentido. Isto é, sempre que no fundo os tribunais manifestarem determinado entendimento relativamente a certa matéria, aquilo que a autoridade deve fazer é rever o seu entendimento, emanar uma orientação genérica, torná-la obrigatória para os seus funcionários, de modo a que o contribuinte não tenha que sistematicamente recorrer ao tribunal para conseguir obter uma anulação de um ato que lhe causa prejuízos patrimoniais. É uma boa notícia para os contribuintes, eu diria uma má notícia para os advogados, porque nós muitas vezes éramos confrontados com liquidações que se baseavam no mesmo entendimento, já tínhamos as petições iniciais formatadas, era fazer apenas uma alteração de cosmética, íamos para o tribunal e quase garantidamente podíamos dizer ao nosso cliente que íamos ganhar o processo. A partir de agora, e desde que se verifique estas hipóteses, a Administração Fiscal vai alterar a sua orientação e, portanto, nós perderemos, digamos assim, o nosso pior cliente, que é um inspetor que teima em utilizar uma determinado entendimento que os nossos tribunais vinham desde há muito considerando que era um entendimento errado. Quanto à contagem dos prazos, fez-se, na minha perspectiva, uma alteração de cosmética ao artigo 20, porque já era jurisprudência e, na minha perspectiva, era absolutamente consolidada a ideia de que os prazos do procedimento tributário e os prazos de interposição de impugnação judicial eram prazos contínuos. De resto, esta matéria teve alguma discussão, eu diria há cerca de 15 ou 20 anos, desde então é absolutamente claro e pacífico de que os prazos no procedimento tributário são prazos administrativos e, portanto, se são prazos administrativos, devem ser contados seguidamente. Os prazos relativos à interposição de impugnação judicial, desde há vários anos que sempre entendeu que eram prazos que se continuavam de modo contínuo, mais a mais quando se alterou a regra da interposição da impugnação, que passa de 90 dias para 3 meses, mas ainda assim o artigo 20 trouxe esta, chamemos-lhe, espécie de novidade, ao introduzir no modelo de contagem do prazo a expressão modo contínuo. E hoje afirma-se que os prazos no procedimento tributário e interposição de impugnação judicial contam-se de modo contínuo. Eu diria, na verdade, isto não constitui nenhuma medida de simplificação, muito menos constitui uma novidade, constitui apenas um preciosismo do legislador que veio aclarar as mentes mais perturbadas relativamente à forma como se contavam os prazos de interposição da impugnação judicial. Mas, e agora sim com um aspecto muito positivo, alteraram-se as regras relativamente à notificação e citação, por um lado com o reajustamento do artigo 38 do CPPT e por outro com um aditamento que me parece muito relevante do artigo 40A ao Código de Processo e Procedimento Tributário. O artigo 38 veio determinar que é possível a notificação no quadro das execuções das entidades bancárias por via eletrónica. Visa-se, no fundo, facilitar a comunicação entre os serviços locais e as entidades bancárias para a prestação das informações, no fundo, desmaterializando os processos de execução, facilitando a comunicação entre estas duas entidades e acelerando a obtenção da informação para tornar mais fluente, mais eficaz e, portanto, mais, digamos, agressiva até o funcionamento da execução
fiscal. É uma medida de simplificação que visa justamente acelerar e tornar mais hábil a tramitação do processo de execução fiscal. De relevante, o que nós temos é a alteração do artigo 40A do CPPT. As notificações, diz agora esta norma, que entra em vigor apenas no dia 1 de janeiro de 2022, as notificações e citações dirigidas aos administradores judiciais são remetidas para o respectivo domicílio profissional constante da lista oficial. E porquê é que é relevante esta alteração legislativa? É que o domicílio profissional do administrador judicial pode não ser, e na maior parte dos casos que eu conheço não é, coincidente com o seu domicílio para efeitos fiscais. Isto é, há administradores judiciais que têm um domicílio fiscal que consta, digamos, da sua inscrição enquanto profissional e que não é coincidente com o seu domicílio fiscal, que normalmente coincide com o seu domicílio pessoal. E o que é que nós verificávamos? Que a administração fiscal, em vez de notificar o administrador judicial para o seu domicílio profissional, onde tem um staff capaz de receber as notificações, dar-lhe o necessário tratamento e encaminhamento, notificavam para o seu domicílio pessoal. E no seu domicílio pessoal, ou não está e as cartas são devolvidas, ou então são recebidas por quem não é profissional. E aconteceu-me duas situações que eu acompanhei e que de facto me marcaram relativamente a esta, que me parecia, digamos, a este absurdo de se notificar o administrador judicial no seu domicílio pessoal. Num dos casos, tratava-se de um administrador judicial que tinha o seu domicílio fiscal numa segunda habitação, onde só ia muito de vez em quando. Foi feita uma reversão fiscal, a carta veio devolvida, a administração no período de 15 dias repetiu a notificação da reversão e quando ele foi levantar a carta, já o prazo de oposição tinha sido ultrapassado. Num outro caso que igualmente acompanhei, a administração fiscal notificou o administrador judicial para o seu domicílio pessoal. Quem recebeu a carta foi a empregada doméstica que por erro a meteu na gaveta e não lhe entregou e portanto para todos os efeitos ele considerava-se notificado, só que de facto não chegou ao efetivo conhecimento da notificação que lhe tinha sido realizada e concluída pela autoridade tributária. E, portanto, tivemos que levantar o problema do justo impedimento para demonstrar que, apesar de ter domicílio profissional, tratavam-se de atos, do seu domicílio fiscal, tratavam-se de atos praticados no exercício da respectiva profissão, que a administração fiscal devia ter notificado o administrador judicial não na sua residência, que é o seu domicílio fiscal, mas no local onde ele exerce a sua atividade profissional e só com alguma, digamos, benevolência por parte do tribunal é que se conseguiu ultrapassar o problema do justo impedimento e, portanto, demonstrar-se que havia um erro relativamente à questão da notificação. Felizmente o legislador foi sensível a esta questão, introduziu o artigo 40A ao CPPT e hoje não há dúvidas de que a administração fiscal, para cumprir a lei e relativamente a todas as notificações que tenham uma relação direta com o exercício da profissão de administrador judicial, deve sempre dirigi-la para o seu domicílio profissional, o tal que consta de uma lista que é publicada para o efeito, e não no seu domicílio fiscal. O que era, digamos, uma facilidade e até uma comodidade para a autoridade tributária, porque a autoridade tributária vai ao site, consegue saber qual é o domicílio fiscal daquele contribuinte, dirige a comunicação, independentemente de ele saber se naquele local tem ou não tem alguém que possa receber a comunicação e se tendo que está habilitado a transmiti-lo ao administrador judicial. Ultrapassou-se esta limitação com a introdução do artigo 40A e, portanto, como há pouco explicava, a partir de 1 de janeiro de 2022, a administração fiscal passa a estar obrigada a notificar os administradores judiciais relativamente ao exercício de atos inerentes ao exercício da profissão para o seu domicílio profissional.
desculpem, mas isto encravou. Encravou-se, doutor? Às vezes Encravou a tela, veja. Às vezes, doutor, o que encrava mais é muitas coisas, portanto a tela não é assim muito significativa. Vamos ter calma. Não... Já está. Já desencravou. Falemos agora das novas garantias dos contribuintes, ou talvez não. E talvez não porquê? Porque esta lei foi anunciada como sendo uma lei que veio trazer uma lufada de ar fresco nas garantias dos contribuintes. E eu entendo que, apesar de ter melhorado naturalmente algumas garantias dos contribuintes, esta lei tem também algumas medidas que agravam garantias que eram garantias dos contribuintes. Falo, por exemplo, do alargamento da informação financeira que hoje é devida a todos os contribuintes. Falo do alargamento das obrigações acessórias e refiro-me ainda, como veremos daqui a pouco, do alargamento das causas de suspensão das prescrições. Que garantias mais relevantes nós podemos dar a conhecer? Em primeiro lugar, a possibilidade que de antes não existia e que resulta da alteração do artigo 42 da Lei Geral Tributária e do artigo 196 do CPPT, que é a possibilidade dos contribuintes pagarem também em planos prestacionais as dívidas de recursos próprios comunitários, que de antes estavam excluídos dos planos prestacionais e, portanto, a lei impedia que o contribuinte pagasse em regime de prestação dívidas resultantes de recursos próprios comunitários, e a lei foi alterada de modo a incluir no perímetro das dívidas suscetíveis de serem pagas em regime prestacional também as dívidas relativas aos recursos próprios comunitários. Por outro lado, esta é uma medida que que não está diretamente relacionada com as garantias dos contribuintes, foi alargado, digamos, o núcleo das razões que determinam a suspensão do prazo da prescrição das dívidas tributárias. Basicamente tem dois quadros distintos. Primeiro, suspendendo-se a prescrição legal no caso de pendência de reclamação da decisão do órgão de execução fiscal que impeça a prática de atos coercivos. Esta medida julgo que é uma medida muito relevante, porque a lei não define o que são razões ou que são elementos que impeçam a prática de atos coercivos. Portanto, a administração fiscal pode vir a considerar que impede a prática de atos coercivos, por exemplo, a impossibilidade do contribuinte, a impossibilidade de promover a execução ou atos de penhora por culpa imputável ao contribuinte, e nessa medida o prazo de prescrição suspende-se, o que pode vir a eternizar a contagem do prazo de prescrição nos termos do artigo 48 da Lei Geral Tributária, e suspende-se também a contagem do prazo de prescrição de acordo com a nova medida de que falarei daqui a pouco, da regra da suspensão da execução nos termos do artigo 169, número 3 do Código de Processo Tributário. O artigo 169, na sua arquitetura, foi redesenhado. Estas medidas entram em vigor apenas em 1 de janeiro de 2022, e o que é que, aqui sim, uma medida que beneficia os contribuintes, nos vêm trazer? Vêm promover a suspensão automática por um período de 120 dias, contados a partir do termo do prazo para pagamento voluntário. E para quê? Para que, durante este período, o contribuinte possa, sem necessidade de apresentar garantia, apresentar o meio de tutela, seja o meio de impugnação, seja o meio de reclamação. Ou seja, a lei, durante o prazo de 120 dias, a contar do termo do prazo para pagamento, inibe a autoridade tributária de promover a execução fiscal, que é o período que se prevê, ou melhor, o período que a lei permite que se apresente, seja a reclamação, 120 dias, seja a impugnação, 3 meses. Contudo, esta suspensão automática, e sendo automática, não carece de qualquer pedido a apresentar pelo contribuinte aos serviços de execução fiscal, esta suspensão automática não é universal, aplica-se apenas nos casos expressamente previstos na lei. Quais?
pessoas singulares com dívidas até 5.000 euros ou pessoas coletivas com dívidas até 10.000 euros. E nestas circunstâncias, como há pouco explicava, a execução fica automaticamente suspensa, não sendo necessário ao contribuinte apresentar qualquer tipo de garantia. Grande novidade, eu diria até grande vitória dos contabilistas certificados é a introdução na Lei Geral Tributária do artigo 57A, que prevê o chamado regime das férias fiscais. Para os contabilistas, mas também para os advogados que de uma forma intensa trabalham na área fiscal, esta de facto é uma grande medida que nos vai permitir finalmente ter férias com alguma paz e com alguma tranquilidade. Em que é que se subdivide esta medida a que chamamos o novo regime das férias fiscais? Em primeiro lugar, as obrigações tributárias cujo prazo termina no mês de agosto podem ser cumpridas até ao último mês desse dia sem qualquer tipo de penalização, seja a título de juros, seja a título de coimas, o que significa, por exemplo, que se o contribuinte tiver que apresentar a declaração do IVA no dia X, pode apresentá-lo no último dia. Se o contribuinte tiver que apresentar a declaração de retenção na fonte que termina no dia 20 de agosto, pode apresentar até o último dia do mês de agosto, ou seja, há um verdadeiro regime de suspensão no cumprimento das obrigações tributárias, incluindo-se neste perímetro aquelas que impõem obrigações de pagamento, permitindo-se que o operador económico, que é normalmente acolitado pelo contabilista certificado, tenha ou possa apresentar ou cumprir esta obrigação no final do mês de agosto, sem qualquer tipo de penalização. Por outro lado, veio-se a determinar que os prazos para a prática de atos pelo contribuinte no âmbito de procedimentos administrativos fiquem suspensos durante o mês de agosto. Uma nota para dizer que nem todos os tipos de prazo estão sujeitos à regra do regime da suspensão, mas, olhando com algum cuidado para o artigo 54 da Lei Geral Tributária, para o qual somos remetidos por via do novo regime do artigo 57A, que agora foi editado, eu diria que, maioritariamente, os atos que o contribuinte teria que cumprir durante o mês de agosto e que são transferidos para o primeiro dia útil do mês seguinte, que será no início do mês de setembro, estão praticamente todos eles abrangidos pelo regime das férias judiciais. Eu diria assim, a título meramente exemplificativo, que ficam sujeitos ao regime da suspensão as ações preparatórias ou complementares da informação e fiscalização tributária, a revisão oficiosa por iniciativa dos contribuintes, a emissão ou revogação de atos administrativos em matéria tributária por iniciativa dos contribuintes, as reclamações e os recursos hierárquicos, os atos de reavaliação da avaliação indireta, todos estes, durante o mês de agosto, transitam para o primeiro dia útil do mês seguinte. E, finalmente, ficam sujeitos ao regime das férias judiciais os prazos relativos ao procedimento da inspeção, que são suspensos durante o mês de agosto. E, portanto, um contribuinte que esteja legitimamente de férias, um advogado que esteja legitimamente no seu gozo de férias, ou um contabilista que pretenda tirar férias durante o mês de agosto, fica assim desonerado de uma forma geral do cumprimento de obrigações fiscais, quer obrigações declarativas, quer obrigações inerentes de pagamento, quer obrigações de cooperação, quer obrigações de acompanhamento da inspeção tributária que se realizem durante o mês de agosto. Esta é, eu tenho que reconhecer, uma clara vitória da Ordem dos Contabilistas Certificados, que há muito reclamava por um regime de férias fiscais que naturalmente impunha a suspensão do cumprimento de obrigações durante o mês de agosto, para que merecidamente os profissionais ligados à área fiscal pudessem desenvolver ou pudessem ter o seu gozo de férias sem estar preocupado com interrupção para cumprimento de obrigações que se desdobram ao longo dos diversos dias que integram o mês de agosto. E, portanto, com este regime, na verdade, quem está ligado ao fenómeno tributário pode agora sossegadamente usar as férias durante o mês de agosto. A alteração
também muito relevante é aquela que decorre do artigo 100 da Lei Geral Tributária em conjugação com o artigo 61. Como sabemos, a lei já impunha a obrigação de pagamento de juros indemnizatórios quando o contribuinte obtinha, quer por via da reclamação, quer por via da impugnação, uma decisão que era favorável associada ao pagamento do imposto, mas a nossa administração fiscal vinha teimosamente a considerar que os juros indemnizatórios tinham que ser solicitados pelo contribuinte. E que, portanto, se o contribuinte os não tivesse pedido, quer em sede de reclamação, quer em sede de impugnação, e se não lhe fossem reconhecidos por decisão da autoridade judiciária ou por decisão da autoridade fiscal, a administração fiscal não tinha que promover o pagamento de juros indemnizatórios. Na prática, obrigava a que o contribuinte lançasse mão de um procedimento autónomo para a fixação de juros indemnizatórios e depois avançasse, que era também comum, com a execução dos julgados para obter o ressarcimento dos juros relativos a valores de impostos que tinham pago. A lei veio a pôr fim àquilo que era uma verdadeira heresia do sistema e que era um comportamento inadmissível por parte da autoridade tributária. E em que é que se traduz esta novidade? É que a partir de agora, se o contribuinte tiver pago o imposto e deduzir reclamação ou impugnação, a administração fiscal tem que automaticamente promover o pagamento de juros indemnizatórios, contados desde a data do pagamento pelo contribuinte até à sua devolução pela autoridade tributária, e mais, deve fazê-lo sem necessidade de qualquer tipo de impulso ou requerimento a apresentar pelo contribuinte, e bem assim, dentro de um prazo que o legislador vai estabelecer, com um prazo de 60 dias. Ou seja, agora podemos dizer que verdadeiramente, em caso de procedência do mecanismo de tutela graciosa ou contenciosa, a autoridade tributária está obrigada à reconstituição plena da situação que resultou de uma lesão do ato que ela própria praticou, e a reconstituição plena pressupõe, sem necessidade de requerimento e sem necessidade de qualquer tipo de impulso por parte do contribuinte, da obrigação de efetuar a devolução das quantias pagas e, bem assim, dos juros indemnizatórios contados nos termos da Lei Geral Tributária. Outra questão, que era uma questão pela qual os nossos operadores económicos desde há muito se debatiam, é a questão ou a matéria relativa ao regime da caducidade das garantias. Nós, há cerca de 10 anos, tivemos um regime que, de facto, era um regime que favorecia os contribuintes. Sempre que os nossos tribunais de administração tributária não se pronunciassem sobre os mecanismos de tutela, o contribuinte não tinha que ficar indefinidamente à espera que os tribunais da autoridade tributária se pronunciassem sobre o seu pedido e, portanto, as garantias que tinham sido entregues no âmbito de execução para a sua suspensão caducavam automaticamente. Verificou-se que esta norma era uma norma que penalizava a autoridade tributária porque os nossos tribunais não tinham capacidade de resposta em tempo útil, revogou-se a norma, mais tarde veio-se introduzir uma norma híbrida e agora sim veio-se a consagrar um regime que verdadeiramente prevê, e portanto é um mecanismo que beneficia os contribuintes e constitui de facto uma lufada de ar fresco nas garantias dos cidadãos, prevê, como há pouco dizia, um regime de caducidade, distinguindo entre a reclamação graciosa e impugnação judicial. No quadro da reclamação graciosa, a garantia caduca se a decisão não for proferida no prazo de 1 ano. O contribuinte apenas tem que requerer ao órgão competente para decidir que aprecie e, portanto, declare a caducidade das garantias. No que respeita à impugnação ou oposição, esta é que é a grande novidade, caducam as garantias se as decisões não forem, no que respeita à primeira instância, proferida no prazo de 4 anos. E nesta circunstância, a declaração da caducidade tem que ser observada e apreciada pelo próprio tribunal, competindo ao contribuinte, através de requerimento, disputar este mecanismo de conhecimento e, portanto, solicitar ao Tribunal Administrativo e Fiscal, onde depender a impugnação ou a oposição, que aprecie a caducidade da garantia, e apreciada a caducidade da garantia, a autoridade tributária fica obrigada a promover
a respectiva devolução. Questão também importante é que o regime da caducidade aplica-se, e esta é uma nota que eu queria sublinhar, independentemente da garantia ter sido prestada pelo contribuinte ou ter sido constituída pela autoridade tributária. Isto parece uma questão de semântica, mas na prática é muito relevante. De facto, não havia dúvidas que, se o contribuinte tivesse uma decisão favorável em primeira instância e a administração fiscal recorresse para o Tribunal Superior, a garantia, este regime ainda se mantém, que é o regime que está previsto no artigo 183b do Código de Processo e Procedimento Tributário, e o artigo que foi alterado foi o 183A do CPPT, este regime ainda se mantém, e quando o contribuinte ganha em primeira instância e a autoridade tributária recorre para a segunda instância, a garantia caduca. E o que aconteceu? Num processo que eu acompanhei, é que não tinha havido uma garantia prestada pelo contribuinte. O que tinha acontecido é que a autoridade tributária tinha efetuado uma penhora sobre o bem do contribuinte e, ao abrigo do artigo 169 do CPPT, determinou a suspensão da execução, não por via de uma garantia prestada pelo contribuinte, mas por via de uma penhora efetuada pela autoridade tributária. E quando nós pedimos que a autoridade tributária levantasse a penhora sobre o bem imóvel, porque tinha sido decidida aquela questão a favor do contribuinte, a autoridade tributária tinha recorrido para a primeira instância, surpreendentemente, o órgão periférico local veio dizer o seguinte: não, eu só tenho que determinar a caducidade da garantia se ela for prestada voluntariamente pelo contribuinte. Como isto resultou, ou como esta garantia resultou de uma penhora que eu efetuei, e portanto a execução fiscal ficou suspensa, não por via de uma garantia voluntária, mas por via da penhora, eu não tenho que declarar a caducidade da garantia. Isto naturalmente que distorce a lógica da lei e afronta o propósito do legislador. O propósito do legislador foi impedir que o contribuinte fique indefinidamente à espera de uma decisão, no caso concreto, do Tribunal Superior. E, portanto, nessa medida, deve ser decretada a caducidade da garantia. Mas a questão colocou-se, felizmente, que a nova redação do artigo 183A do CPPT nos resolve esta questão e, portanto, a caducidade da garantia é uma caducidade que abrange quer as garantias que são voluntariamente prestadas pelo contribuinte, quer aquelas que tenham sido constituídos pela autoridade tributária e que tenham vindo a determinar a suspensão da execução. Só assim não será se o atraso na decisão resultar de motivo imputável ao contribuinte. Norma que é perigosa, porque de apreciação subjetiva, tenho dúvidas na sua aplicação, por exemplo, no caso da reclamação graciosa, porque os momentos de contacto entre o contribuinte e a autoridade tributária, no caso da reclamação graciosa, são digamos, momentos perfeitamente identificados, praticamente o momento em que o apresenta e o segundo momento, se lhe for desfavorável, em que recebe o projeto de decisão e mais tarde a decisão final, porque toda a tramitação é uma tramitação interna na qual o contribuinte não tem qualquer tipo de conexão e, portanto, eu vejo com alguma dificuldade a aplicação de uma regra que impeça a caducidade da garantia quando se diz que a decisão se atrasou por motivo imputável ao contribuinte, mas tenho algum receio que esta norma no quadro das impugnações judiciais possa vir a constituir um entrave à caducidade das garantias, por exemplo, se se entender que o contribuinte utilizou expedientes dilatórios no processo de impugnação judicial, por exemplo, através de falta de testemunhas, por exemplo, através de prova pericial que a administração fiscal possa vir a entender que não era relevante, ou seja, esta norma que é tão generalista, tão aberta e tão discricionária na sua aplicação, tenho receios que possa levar a abusos da sua aplicação e, portanto, faço notar esta pequena, faço notar esta pequena questão de que o regime da caducidade das garantias pode enfrentar a sujeição a uma norma de natureza discricionária relativamente à culpa imputável ao contribuinte. Outra das novidades agora que eu queria sublinhar relativamente ao processo de execução é uma questão que me parece ser de absoluta justiça. É que
Até agora, quando os bens eram colocados para venda em processo de execução, considerava-se sempre que o valor base era o valor patrimonial tributário. Isto seria relevante se o valor, e seria justo, se o valor patrimonial tributário estivesse em perfeita sintonia com o chamado valor de mercado. Mas a prática veio-nos a ensinar que muitas vezes os imóveis são avaliados para efeitos fiscais e que este valor é um valor depreciado face ao verdadeiro valor económico do imóvel. O que é que a alteração do artigo 250 do CPPT contempla? É que se o contribuinte fizer prova de que o bem no mercado, em termos económicos, intrinsecamente tem um valor superior ao valor patrimonial tributário, então o valor base dos imóveis deixa de ser o valor fiscal e passa a ser o valor de mercado que tem que necessariamente ser atestado por um perito que esteja certificado, especializado e que determinará o respectivo valor real. E, portanto, cabe ao contribuinte nessa circunstância, porque de outra forma não consegue pagar a execução, tem os seus bens penhorados, são vendidos por valor claramente inferiores aos valores de mercado e, portanto, haveria aqui um sério prejuízo para os interesses do contribuinte, que agora é reajustado com a configuração atual do artigo 250 do CPPT. Portanto, pode-se, pela primeira vez, pode-se, e esta é a primeira vez que a norma vem a ser introduzida, pode-se demonstrar que o valor de mercado é um valor claramente superior ao valor patrimonial tributário, que este está desajustado pelo valor real e, nessa medida, a execução vai contemplar não o valor fiscal, mas o valor económico do bem suscetível de venda. Ainda uma outra alteração que me parece muito relevante e que é uma conquista dos contabilistas certificados. A questão da responsabilidade subsidiária prevista no artigo 24, número 3 da Lei Geral Tributária. Até agora haveria, isto é, os contabilistas certificados estariam sob a alçada da responsabilidade subsidiária se se demonstrasse que tinham violado os deveres de regularização contabilística e fiscal e, bem assim, se tivessem violado as obrigações de assinatura das declarações fiscais, demonstrações financeiras e seus anexos. E, portanto, a circunstância objetiva de terem violado os deveres inerentes ao cargo ou à profissão, permitiriam que a administração fiscal promovesse a reversão da execução fiscal, tornando-os responsáveis subsidiários pelas dívidas das empresas. O que é que a lei veio alterar? Veio introduzir a expressão dolosamente. Ou seja, só há a partir de agora responsabilidade fiscal se se demonstrar que houve intenção por parte do contabilista certificado em prejudicar a empresa, isto é, que o incumprimento das obrigações de regularização contabilística e fiscal e, bem assim, o incumprimento das obrigações declarativas resultou de um prévio quadro volitivo que teve por propósito criar prejuízo ao devedor originário. E a expressão dolosa vem naturalmente introduzir uma garantia e um conforto ao exercício da profissão pelos contabilistas certificados, na medida em que a autoridade tributária só pode, a partir de agora, imputar responsabilidade subsidiária se se demonstrar que há um comportamento, ou que houve um comportamento doloso e não meramente negligente do ponto de vista do contabilista certificado. E esta é uma guerra ganha pela ordem dos contabilistas certificados, que desde há muito exigia que o legislador repusesse na versão original o artigo 24, número 3, que na primeira versão impôs a obrigação da demonstração da atuação dolosa, caiu bastante sem diligência e hoje foi, com a Lei 7/2021, de novo reposto o pressuposto da obrigação dolosa dos deveres relativos ao exercício da respectiva profissão. 3 ou 4 notas finais
relativas às medidas adicionais. Falamos em concreto de 2 despachos do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que determinam a disponibilização oficiosa pela autoridade tributária aos contribuintes da faculdade de pagarem em prestações dívidas tributárias sem necessidade de garantia. Quais são as razões deste regime? Por um lado, permitir-se que em dívidas de valor mais reduzido os contribuintes estivessem em situação tributária regularizada, evitar-se através deste regime automático que o contribuinte tivesse que se deslocar aos serviços locais e nessa medida que os serviços locais ficassem mais libertos de um serviço que tinham que formular e realizar de forma individual, mas que agora passa a ser automático, e por outro lado, flexibilizar o regime de pequenas dívidas tributárias. A quem se aplica, por isso, esta medida de flexibilização e de regularização automática das dívidas tributárias? Aplica-se a contribuintes que sejam devedores originários, aplica-se a responsáveis subsidiários, em dívidas que, para pessoas singulares, não ultrapassem 5.000 euros e para pessoas coletivas não ultrapassem 10.000 euros. Uma nota suplementar para dizer que o valor de 5 ou 10.000 euros, consoante a natureza do contribuinte, aplicam-se não por contribuinte, mas por execução. O que significa que eu posso ter uma execução de 4.500 por dívidas ao IRS, posso ter uma execução de 4.700 euros de dívidas de portagem, posso ter uma execução de 4.900 euros por dívidas de IVA, são 3 execuções, nenhuma delas ultrapassa 5.000 euros, o contribuinte goza do direito ao plano prestacional automático. O que é que se exclui deste regime? Excluem-se basicamente processos que estejam integrados em planos prestacionais que já estivessem a vigorar antes dos despachos proferidos pelo Secretário de Estado e, bem assim, naqueles processos de execução em que já estivessem designadas vendas, o que, como sabemos, não está permitido entre o dia 1 de janeiro e o dia 31 de março de 2021. Mas, no futuro, existindo venda já designada em processo de execução, ficam excluídos do regime do plano prestacional automático. Como é que ele vai ser operacionalizado? Através da emissão de uma notificação que é expedida para o domicílio do contribuinte, através da disponibilização de comunicação e informação do portal das finanças e, bem assim, para que nada falhe, no envio de SMS aos contribuintes. Como é que funcionará? E com isto termino. A data limite do pagamento da primeira prestação inicia-se no dia 30 de abril. O valor mínimo de cada prestação é de 102 euros e o número máximo de prestação varia consoante a tipologia da dívida. Para a generalidade das dívidas, 36 meses automaticamente. Para dívidas resultantes de processo de IVA ou emergentes de regimes de retenção na fonte, 24 meses, sendo certo que, apesar do plano prestacional ser automático, o contribuinte não fica exonerado do pagamento de juros e das custas devidas pela execução, que continuam assim a serem aplicadas no quadro do plano prestacional, tudo, e com isto termino, sem prejuízo do contribuinte poder, em qualquer momento, antecipar total ou parcialmente a respectiva dívida tributária. Muito obrigado, doutora Cláudia, passo-lhe a palavra. Muito obrigada, doutor, é sempre um gosto ouvi-lo. Eu que tive Direito Fiscal na faculdade e gostava-me, confesso, Direito Fiscal e Finanças Públicas, era dois cadeirões que eram assim mais complicados, tinha com o doutor Lobo Xavier, mas também bom. Mas o seu doutor transmite a mensagem de uma forma tão clara e tão... olha, é saboroso ouvi-lo, é um gosto imenso. Vamos, porque já temos muito pouco tempo, mas hoje tenho aqui algumas questões que já colocaram. Doutora Marta Henriques solicitava a favor da opinião sobre a interpretação do artigo 177A e pergunta: a lei reporta-se à garantia constituída ou à sua dispensa? 2 segundos para acender a luz e ver a lei. Levanta a mão. Vamos lá.
Ah. Quer ter a palavra? Quer ter a palavra, doutora? Doutora Marta? Permitir falar. Doutora Marta Henriques? Vai ter então a permissão para falar. Quer com vídeo, terá que me dar autorização para o mesmo. Quer com vídeo ou sem vídeo, ou só falar, doutora? O som. Não está com som, doutora? Já teve? Agora sim, doutora, está a me ouvir agora? Doutora Marta? Já tem a permissão, outra vez sem som. Não pode mexer no som, doutora, se faz favor. Eu vou permitir. Doutora, está-me a ouvir agora? Doutora Marta? Se não, fazemos as perguntas. Doutora Marta? Não, é que está sempre a ligar e a desligar o som, não dá. Mas relativamente ao 177, doutora, a lei reporta-se a garantia constituída ou à sua dispensa? Era uma questão que a doutora Marta perguntava. Talvez possamos já responder a isso, não, doutor? Porque não está... O artigo 177A, na sua configuração, digamos, ou melhor, na configuração que resulta do Código de Processo e de Procedimento Tributário, não associado ao regime do Decreto-Lei 6E/2021, reporta-se à garantia constituída. E, portanto, aquilo que diz o artigo 177A, daquilo que revela para a minha exposição, é que, estando pendente de execução com prestação de garantia ou existindo plano prestacional com prestação de garantia, o contribuinte tem a sua situação contributiva regularizada. O que vem dizer o Decreto-Lei 6E/2021 é que o contribuinte, ou melhor, que ao contribuinte não pode ser exigida a prestação de garantia. Isso assim é, então, fazendo a simbiose dos dois regimes, o que nós podemos concluir é que o contribuinte terá a situação contributiva regularizada, ainda que não tenha apresentado qualquer pedido, não tenha apresentado a respectiva garantia. E, portanto, nessa medida, eu entendo que, havendo execução pendente, existindo impugnação judicial ou plano prestacional aprovado, o contribuinte tem a sua situação contributiva regularizada, mesmo no quadro deste diploma, mesmo que a garantia não tenha sido prestada. Agora, tentando interpretar melhor o pensamento da doutora Marta Henriques e aquilo que nos foi perguntado, também o artigo 177A contempla os casos de dispensa de garantia. Ou seja, tratam-se aquelas hipóteses em que o contribuinte consegue demonstrar perante a autoridade tributária que não está em condições de prestar garantia e nessa medida a autoridade tributária concede-lhe o regime de dispensa de garantia. Ora, o artigo 177A, na configuração original, também, nestas situações, dá ao contribuinte o direito de obter uma certidão comprovativa de que tem a situação contributiva regularizada. Ou seja, é-lhe atribuído o regime de dispensa, a dívida subsiste, mas ainda assim, perante as autoridades oficiais, o contribuinte pode fazer prova de que tem a situação contributiva regularizada face à regra do artigo 177A do CPPT. Julgo que é isto que estava no pensamento da doutora Marta Henriques. A doutora já tem som, portanto, quer colocar as outras duas questões que tem. A doutora tem som agora neste momento, que estou a ver. Não está com vídeo, mas está com som. Não? Então pergunto eu ao doutor diretamente, nesta conformidade, entende que a ATA deverá emitir certidão de situação tributária regularizada com o pedido de dispensa de prestação de garantia pendente e ainda não decidido? Face ao regime do Decreto-Lei 6E/2021, eu entendo que sim. Porque de outra forma, havia aqui, digamos, uma assimetria do sistema.
Por um lado, a lei determinava a suspensão das execuções, impedia que o Estado fizesse penhoras ou constituísse garantias. E do outro lado, temos o mesmo Estado a dizer: eu só te concedo ajuda de apoios à retoma se me fizeres prova de que tens a situação contributiva regularizada, que é o próprio Estado que não o determina. E, portanto, harmonizando os regimes e tentando perceber o que é que está na mente de quem produziu uma lei que tem por propósito constituir um verdadeiro apoio numa situação grave de confinamento e, portanto, de pauperação económica, tentando adivinhar o que vai na mente do legislador, eu diria que nessas circunstâncias, naturalmente, o contribuinte tem direito a obter a certidão comprovativa de que tem a situação regularizada. Tendo em consideração que o pedido de pagamento em prestações foi apresentado ao meio judicial adequado. Obviamente. Isso é pressuposto. É pressuposto. Doutora Marta Henriques, penso que está respondida às questões que solicitou. Tenho aqui uma outra questão da doutora Mariana Torres. Boa tarde, doutor Pedro Marinho Falcão. É sempre uma honra ouvir e aprender com o seu consultor. Tenho uma dúvida acerca da aplicação do artigo 177 do CPPT, em que o senhor explicou que as autoridades tributárias ignoram a aplicação desse artigo e exigem do contribuinte a apresentação de garantia. Assim, os mesmos ficam impedidos de obter apoios financeiros do Estado. A minha dúvida é: existe alguma solução ou algo que os advogados possam fazer para impedir essa prática das autoridades tributárias? Obrigada. A pergunta faz todo sentido e a resposta é sim. Chama-se a isto processo de intimação. Isto é, quando a administração fiscal não emite a declaração de acordo com aquilo que é a pretensão do contribuinte coincidente com a lei, o contribuinte pode utilizar mecanismos de tutela que estão previstos no Código de Processo e Procedimento Tributário e, nessa medida, através de um processo de intimação, que é considerado um processo urgente e que, portanto, não está suspenso por via da legislação Covid, pode requerer ao Tribunal que intime a autoridade tributária a emitir a respectiva declaração. Doutora, há aqui uma outra questão de um participante que não quis dar o nome e eu já estive a ler a questão. Dado que ninguém sabe quando vamos desconfinar verdadeiramente, pergunta para quem tem planos prestacionais, atualmente, quando teremos que começar a pagar? Isto para não acontecer o que lhe aconteceu no final de março de 2020, em que lhe aplicaram de imediato uma penhora sem comunicação, penso que sem comunicação, para pagar mesmo sem qualquer notificação. Teve que pagar sem comunicação, sem notificação. Como não sabemos quando vamos desconfinar, será que o procedimento será o mesmo, doutor? Cláudia, eu percebi a questão e deixe-me dizer o seguinte. A suspensão, e agora fazendo um bocadinho ultrapassando a fronteira da questão como foi colocada, a suspensão dos processos de execução não fiscal estão suspensos por termo incerto. Ou seja, estão suspensos no termo de legislação Covid e esta suspensão manter-se-á até que o Tribunal determine que a instância executiva seja renovada, o que está naturalmente dependente da evolução da situação pandémica. Ou seja, trata-se de uma suspensão dos prazos judiciais, trata-se de uma suspensão da execução não tributária por tempo incerto. Diferentemente se passa para a legislação em matéria fiscal. O Decreto-Lei 6E/2021 veio dizer de uma forma absolutamente clara o seguinte: as execuções são automaticamente suspensas entre o dia 1 de janeiro de 2021 até 30 de março de 2021, ou seja, até final do mês de março de 2021. Quer isto dizer que, independentemente de qualquer tipo de requerimento ou intervenção do contribuinte, até o dia 31 de março as execuções são suspensas. E o contribuinte não precisa de requerer, porque a proibição que incide sobre os mecanismos executivos de que a administração fiscal tem ao seu dispor, ficam, digamos, são acionados automaticamente. Ora, o contrário também é verdade. No dia 1 de abril, a execução fiscal retoma a marcha que ficou suspensa
no dia 1 de janeiro. Ora, se assim é, então a administração fiscal que não avisou o contribuinte que a execução ia ficar suspensa, também não tem que avisar o contribuinte no dia 1 de abril que a execução retomará, digamos, a sua tramitação normal. E, portanto, se o contribuinte ficou exonerado de efetuar pagamentos durante os meses de janeiro, fevereiro e março, tem que ter a consciência de que em abril retomará, renascerá, digamos assim, a obrigação de efetuar os pagamentos, independentemente de qualquer aviso que venha a ser efetuado pela autoridade tributária. E, portanto, no caso concreto deste nosso participante, que coloca uma questão dizendo: mas se eu deixar de pagar em janeiro, fevereiro ou março, vou ser avisado de que em abril vou ter que pagar? A resposta é não. Porque, como a suspensão da execução é automática e a retoma da execução no dia 1 de abril é igualmente automática, naturalmente que a administração fiscal liberta os freios da execução e automaticamente os contribuintes ficam sujeitos a uma situação de penhora caso incumpram as obrigações fiscais, nomeadamente as obrigações decorrentes de um plano prestacional que tenha sido aprovado antes ou na pendência do período de suspensão e que é, por via digamos, da própria legislação, é retomado no dia 1 de abril. Portanto, só há, eu diria, só há surpresa se o contribuinte estiver a aguardar uma notificação que não virá, porque a execução fiscal retoma automaticamente a sua marcha no dia 1 de abril de 2021. Doutor, se me permite, os procedimentos entre a autoridade tributária e a segurança social são diferentes, não é? Uns comunicam, outros não comunicam, uns fazem. Claro que o contribuinte tem que saber aquilo que vai fazer, tem que ter a noção de que vai ter que pagar naquelas datas. Agora, o procedimento da segurança social é um procedimento diferente da autoridade tributária. A segurança social também não avisa de que vai suspender e também não avisa que vai retomar, porque isto decorre automaticamente da entrada em vigor deste diploma, a que nós chamamos de uma forma genérica, diploma emergente da legislação Covid. Estimados clientes, há mais alguma questão que queiram colocar ao Dr. Pedro Marinho Falcão? Levantem a mão agora, porque por escrever é mais demorado e nós já estamos em cima e o Soutor e eu gostamos de respeitar os tempos. Não há mais nenhuma questão? Não? Eu aproveito agora, antes de me despedir de todos, para vos dizer que nós vamos ter o 4º Congresso Nacional da Insolvência e da Recuperação de Empresas já no dia 26 de maio, e aí também podem colocar questões à senhora bastonária dos contabilistas certificados, ela vai lá estar, e portanto também podem colocar questões, espero por vocês todos lá. Outra questão que eu também queria salientar é que estejam atentos, vamos fazer imensas formações, mas há agora uma nova, nós agora temos digamos algo diferente, fazemos algo diferente, ou vamos iniciar brevemente algo diferente, e já com a colaboração daqui do escritório do Dr. Nuno Sergeira Namora, em Pedro Marinho Falcão, que é as formações internas, quer no setor empresarial do Estado, quer no setor privado, instituições, etc., portanto, focadas só para as próprias empresas, para os funcionários das empresas, e, portanto, nós agora temos essa vertente que vai ser divulgada muito, muito em breve para praticamente todas as áreas do direito, mas principalmente algumas como o fiscal, o laboral, o arrendamento, o procedimento administrativo, o contencioso tributário. Portanto, vamos ter novidades brevemente. Eu queria agora agradecer ao Dr. Pedro mais uma vez, porque obrigado, sei que o Soutor tem uma agenda muito preenchida e que nunca e sempre se lembra da Cláudia Figueiredo, da Debates e Discursos. É uma honra enorme. E sabe que digo isto não para fazer brilho, porque não é. Gosto do doutor como se fosse meu familiar, porque gosto mesmo da alma e do coração, sabe eu disso. E portanto,
Foi uma sessão muito boa. Também queria agradecer ao Dr. José Miguel Taborda, se não estiver agora, mas já lhe agradeci. Ao doutor, muito, muito gosto. Tive um prazer enorme em conhecê-lo. Igualmente, muito obrigado. Foi um prazer e trabalhar sempre com este escritório é sempre um gosto e um enorme prazer. A todos aqueles que estiveram connosco, aos nossos clientes, participantes, que estiveram e se calhar não fizeram tantas perguntas porque não foi necessário. Uma coisa é certa, desde o início até agora eu estive sempre atenta. Os participantes estiveram sempre do início ao fim, o que significa que esta conferência, estas 2 sessões foram muito boas, porque senão tinham saído. Agradeço-vos de coração. Mando-vos um beijo, como é costume, aqui do norte, para o centro, para o sul e para as nossas ilhas. Fiquem bem, saúde, um bem-aja e até breve. Encontramos-nos aqui dia 26 com o nosso 4º Congresso da Insolvência. Até lá, muito obrigada, saúde, fiquem bem. Beijinho. Obrigado a todos. Obrigada a todos. Com licença, eu vou desligar. Muito obrigada. Com isso.